Prepare-se para uma emocionante aventura para recuperar uma máquina voadora lendária, enterrada nas ruínas de uma cidade antiga no deserto. Você vai precisar coordenar seus companheiros de equipe e usar todos os recursos possíveis para sobreviver ao calor do deserto e à terrível tempestade de areia. Encontre a máquina voadora e escape antes que você e seus companheiros se tornem artefatos do deserto. Bem-vindos ao Forbidden Desert. E aí pessoal, todos bem? Eu quero primeiro pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, isso vai me ajudar muito. Como vocês pediram lá no Instagram, uma disputa que eu fiz entre jogos gringos que eu tenho, hoje eu vou mostrar para vocês como é que se joga o Forbidden Desert. Forbidden Desert é uma continuação temática do jogo A Ilha Proibida, lançado aqui no Brasil pela Devir, onde os jogadores assumem os papéis dos aventureiros que são forçados a sobreviver ao deserto, à tempestade de areia e ao terrível calor. Tudo isso para que eles possam recuperar uma máquina lendária voadora e possam fugir do terrível deserto. Embora a jogabilidade cooperativa seja semelhante à Ilha Proibida, o Forbidden Desert é um jogo novo, baseado num conjunto inovador de mecanismos, como o tabuleiro sempre mutável, a gestão de recursos individuais e um método único e inovador de encontrar as peças no meio do tabuleiro. Por ser um jogo cooperativo, não há um vencedor único. No jogo, todos ganham ou todos perdem. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A Ilha Proibida, que é o primeiro jogo da trilogia, foi trazido aqui no Brasil pela Devir em 2014. Já o Forbidden Desert foi lançado em 2013. Eu acho que não tem mais esperança para que esse jogo seja lançado em território nacional depois de tanto tempo de publicação. Estamos em 2021, já vai fazer 7 anos. É isso? 14 mais 7, 21. É isso. Acertou. O que é muito triste, porque o Forbidden Desert é um baita jogo, bem divertido e também muito tenso. A Ilha Proibida e o Forbidden Desert fazem parte da trilogia dos Proibidões. Acredito que eu coloquei essa frase. Eu não sei se o nome da trilogia é assim mesmo, mas eu acho que se não for, estão perdendo uma ótima oportunidade de um melhor nome possível. Os jogos abordam sobre o mar, sobre a terra. O terceiro jogo da trilogia aborda sobre o céu, que é o Forbidden Sky, que acho que dificilmente vai vir para o Brasil, já que Forbidden Desert não veio. Forbidden Desert foi criado pelo designer Matt Leacock, que também é o designer do famoso Pandemic. Ou seja, o cara tem bons jogos aí. Só pela saga Pandemic e pela trilogia dos Proibidões, acho que o cara já tem um bom nome aí nos halls dos designers. Ele é um jogo cooperativo de 1 a 5 jogadores. Embora na caixa diga que é de 2 a 5, eu coloco 1 porque dá para você jogar sozinho comandando todos os aventureiros. O tempo médio de jogo é de 45 minutos e as principais mecânicas dele são tabuleiro modular, coleção de componentes e jogo cooperativo. Como esse jogo não foi lançado no Brasil, a versão que eu tenho aqui é a versão americana do jogo. Mas eu tenho que ser o mestre do inglês para poder jogar? Não! O jogo possui poucos textos para você ler, a não ser as cartas que você pode facilmente traduzir ou achar a tradução pela internet, através do Ludopédia, imprimir numa folha de papel e deixar dentro da caixa, ou você pode fazer um paste-up e colar em cima das cartas. E se também você não quiser traduzir o manual ou as cartas, você pode vir aqui no meu canal e assistir esse vídeo novamente. Para montar o setup do jogo, nós vamos começar da seguinte forma. Primeiro, nós vamos começar embaralhando todas as tiles do deserto no jogo e vamos colocar as peças aleatoriamente na mesa, viradas para baixo. Nós vamos formar uma grade de 5x5, deixando faltar apenas um espaço vazio. Exatamente assim. Este espaço vazio é onde está a tempestade de areia. Coloque 8 peças de areia no tabuleiro, desta forma assim como eu estou demonstrando. Estas são as areias iniciais que já estarão no jogo. Deixe os outros marcadores de areia ao lado. Coloque as peças da máquina voadora ao lado também. Defina a dificuldade do jogo de acordo com a quantidade de jogadores. Como vocês podem ver no marcador, há uma ilustração informando a quantidade de jogadores. Coloque o prendedor do lado correto. Agora definam a dificuldade. Isso vai interferir diretamente no gameplay do jogo. Embaralhe as cartas de tempestade, essas aqui do verso vermelho. E também embaralhe as cartas de equipamento, coloque as duas ao lado da área do jogo. Agora vamos definir quem será quem no jogo. São 6 aventureiros ao todo e cada um possui uma habilidade especial fundamental para o jogo. Você pode determinar isso de forma aleatória, sorteando qual carta cada um irá pegar, ou cada um escolhe qual carta irá querer. Assim que pegar o seu aventureiro, coloque um dos clipes ao lado para marcar a quantidade de água no seu cantil. Coloque também os peões de cada jogador na tile inicial, onde está o helicóptero caído. O jogo ele é feito de 2 fases, a fase do jogador
e a fase da tempestade. Logo após a fase de cada jogador, vem a fase da tempestade. E assim vai jogando. Jogador, tempestade, jogador, tempestade. Na fase do jogador, ele pode fazer até 4 ações de algumas ações disponíveis para ele. Como é um jogo cooperativo, é interessante que os jogadores conversem entre si antes de fazer alguma das suas ações, para que eles possam pensar da melhor forma como que cada jogador vai fazer a sua ação, e assim beneficiar o grupo todo. Usando uma das suas ações, você pode mover o seu peão para uma tile adjacente que não esteja bloqueado. Você pode andar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Você não pode se movimentar na diagonal, a não ser que você seja o explorador. Uma tile está desbloqueada quando possui no máximo um marcador de areia nela. Se tiver 2 marcadores, aquela tile está bloqueada e você vai precisar usar uma ação de remover areia para poder andar. Os marcadores de areia possuem 2 lados. O lado amarelo diz que o caminho está livre e o lado mais avermelhado diz que o caminho está bloqueado. A ação de remover areia faz com que você gaste uma ação sua para tirar um marcador de areia da sua tile ou de uma tile adjacente. Quando remover o marcador, devolva ele para a pilha de marcadores de areia. Se o seu peão está em uma tile sem nenhum marcador de areia, este local pode ser escavado. Use uma ação sua para escavar e vire a tile para mostrar em qual local que você está. Depois eu vou explicar o que significa cada uma dessas tiles. Para vencermos no jogo, precisamos coletar todas as peças da máquina voadora para irmos embora. Essas peças vão surgir conforme o jogo vai avançando. Quando ela surgir, você precisa estar na mesma tile que a peça e gastar uma ação para pegá-la. Além das 4 ações que eu já expliquei, você pode também compartilhar a sua água e compartilhar equipamentos com os outros jogadores. Para fazer isso, os jogadores devem estar na mesma tile. Para passar o equipamento, basta você entregar uma ou mais cartas de equipamento que você tem em suas mãos. Já a água, o jogador que for compartilhar ela terá que reduzir do seu próprio estoque de água para beneficiar outra pessoa, sempre lembrando de tomar cuidado, pois se chegar na marcação de caveira, você morrerá e todos perdem. Existem alguns tipos de tile e alguns tipos de símbolos que são fundamentais para o jogo, por isso é bom que vocês entendam para que serve cada um deles. Existem 3 tiles de água entre as peças do deserto. O símbolo da água no canto inferior direito demonstra quais são. Quando você escava um poço com água, ele permite que um jogador que esteja na mesma tile possa adicionar 2 águas ao seu cantil. Esse benefício é dado apenas uma vez. Se a tile escavada for de uma miragem, o jogador não receberá água. Se em algum momento que você fizer uma escavação e aparecer uma tile de engrenagem, quer dizer que você ganhou uma carta de equipamento. Compre uma carta do baralho de equipamentos e coloque a carta na sua frente virado para cima. As cartas podem ser usadas a qualquer momento e são usadas apenas uma vez. Quando você usar a carta, você vai descartar ela. Não há um limite de cartas de equipamento que você possa ter durante o jogo. Outro símbolo que pode ser encontrado na escavação são as pistas das peças que estamos procurando. São 2 pistas para cada uma das peças e elas apontam para uma direção específica. Quando revelarmos a segunda pista daquela peça, coloque imediatamente a peça no local indicado. Para descobrir o local onde está a peça, procure um local onde as 2 linhas, horizontal e vertical, se encontram. Nesta tile estará a peça. Se as pistas apontarem para o local onde está a tempestade, coloque a peça ali no vazio, pois quando a tempestade se mover, uma das tiles irá para aquele espaço, e este será o local da pista. Existem 3 tiles de túneis no jogo. Elas permitem que os jogadores se locomovam entre elas com apenas uma ação de movimento. Elas facilitam muito a locomoção dos jogadores no jogo. Porém, se um dos túneis estiver bloqueado pela areia, aquele túnel não poderá ser acessado. Os túneis também protegerão os jogadores dos efeitos da carta do Sol Intenso. Eu já explico o que ela causa. A tile da plataforma é muito importante também, pois ela é a localização final para onde os jogadores devem se reunir para consertar a máquina voadora assim que todas as peças tenham sido encontradas. Lembrando que a tile não pode ter areia para finalizar o jogo. Todas estas ações que eu expliquei agora serão feitas na fase do jogador pelos jogadores durante a sua vez. Logo em seguida, a fase de cada um dos jogadores virá a fase da tempestade. Nós vamos ver o nível de tempestade no medidor onde o marcador estiver parado. Aquela é a quantidade de cartas que nós deveremos revelar do baralho da tempestade. No baralho da tempestade terão 3 tipos de cartas. Cada uma delas causa um efeito no jogo. Uma das cartas possíveis no baralho da tempestade é o vento, que é como a tempestade vai se movimentar. Estas cartas indicam a quantidade de espaços que a tempestade irá se movimentar. Neste exemplo de 2 para a esquerda, a tempestade vai andar 2 espaços para a direita, assim movimentando as 2 peças para a esquerda. Cada tile que foi movimentada pela tempestade vai ganhar um marcador de areia em cima dela. Uma forma de respiro para os jogadores em relação à movimentação da tempestade é que, se não houver tiles para mover, como neste exemplo,
Digamos que a carta mande eu mover 3 para cima, e eu só consigo fazer apenas 2 movimentos, pois a tempestade chegou no limite de 5x5. Ela irá parar e não vai se movimentar pela terceira vez, e tampouco colocar o terceiro marcador de areia. As duas primeiras tiles nesse exemplo receberão um marcador de areia normalmente. Se o seu peão está numa tile que foi movimentada, ele vai no movimento junto com a tile e vai ficar soterrado de areia, porque vai ganhar um marcador em cima da cabeça dele. Lembrando que se tiver pelo menos 2 marcadores de areia em cima do jogador, aquela tile está bloqueada e ele vai ter que remover aquela areia antes de fazer qualquer movimento. Outra carta que pode aparecer no baralho da tempestade é a carta da tempestade aumenta ou a tempestade se intensifica. Quando essa carta aparecer, significa que você tem que aumentar em 1 o grau de tempestade do medidor. Isso vai fazer com que cada vez mais cartas sejam abertas no turno da tempestade. Só que tem mais um problema. Se o marcador chegar no limite do medidor, a tempestade fica tão forte que seremos varridos pelo vento e nós perderemos. A última carta possível no baralho de tempestade é a carta do Sol Intenso, ou como eu prefiro falar quando eu jogo, que é o Sol no Kengo. Calor da desgraça! Meu amigo, que calor é esse, viu? Eu não sei o que tá acontecendo com a camada de Antônio. Quando essa carta aparecer, significa que o Sol se intensificou tanto que você vai precisar beber água. Assim que essa carta sair, cada jogador que não estiver protegido reduzirá um marcador de seu cantil. A única forma de se proteger no Sol é se você estiver em um dos túneis ou se você utilizar uma carta de equipamento, que é o escudo solar. Se algum marcador de cantil chegar no ícone da caveira, aquele jogador morreu e todos os outros irão perder. Quando o baralho de compras da tempestade acabar, nós vamos embaralhar todas as cartas que já foram descartadas e vamos formar um novo baralho. E quando que acaba esse jogo? É simples, ganhando ou perdendo. Tá bom. Para vencermos, nós temos que chegar todos os jogadores vivos à plataforma de lançamento com todas as peças da máquina voadora. Se isso acontecer, nós ganhamos. Tchau e benção, vamos embora e vamos curtir. Agora, pra gente perder é muito fácil. Se a tempestade chegar no limite, Vamos pro beleléu. se acabar a água, A gente vai morrer! se acabar a areia, Morri. sim, se acabar a areia, se a gente for colocando os marcadores de areia nas tiles até o ponto que eu não conseguir colocar mais nenhuma, acaba o jogo e a gente perde porque acabou a areia. Sim, são várias formas da gente perder e apenas uma forma de ganhar. Eu já joguei esse jogo várias vezes e a quantidade de vezes que eu perdi é muito maior do que a quantidade de vezes que eu já ganhei. Vai todo mundo perder. Bom, agora falta apenas explicar o que cada aventureiro faz e o que cada carta de equipamento faz. O arqueólogo remove 2 marcadores de areia com uma ação só. Enquanto todos os outros removem apenas um, ele remove 2 com apenas uma ação. O alpinista pode se movimentar em tiles bloqueados pela areia. Ele também pode trazer consigo outro jogador sempre que ele se move. Os peões na tile do alpinista nunca são soterrados e podem deixar a tile que contém o alpinista, mesmo que haja 2 ou mais marcadores de areia nele. O explorador pode mover-se, remover areia e usar equipamentos diagonalmente. Ele é o único jogador que pode fazer isso. O meteorologista pode gastar ações para comprar menos cartas de tempestade. Uma carta por ação. Se ele fizer isso, no final do turno, a tempestade vai ter menos cartas que ela vai comprar. Ela também pode optar por gastar uma ação para olhar as próximas cartas de tempestade e colocar uma delas no inferior do baralho. A quantidade de cartas que o jogador vai ver é a mesma do nível de tempestade atual. O navegador pode, ao custo de uma ação, mover outro jogador a até 3 tiles desbloqueadas, incluindo túneis. Ele pode mover o explorador diagonalmente e pode mover o alpinista através de tiles bloqueadas. Quando movido dessa forma, o alpinista pode usar o seu poder para levar outro jogador, incluindo o próprio navegador. Então é sempre bom combar o alpinista com o navegador para poder fazer o melhor movimento. O transportador da água pode obter 2 águas do poço já escavadas ao custo de uma ação. Ele também pode dar água a jogadores em tiles adjacentes gratuitamente a qualquer momento. Se os jogadores escolherem os aventureiros que eles vão usar ao invés de sortear, é bom eles conversarem bem, pensarem bem para saber qual a melhor combinação dos aventureiros para o jogo. Por último, nós temos as cartas de equipamentos. O soprador de dunas remove toda a areia da sua tile ou de tiles adjacentes, apenas ortogonalmente, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. O explorador é o único que pode usar o soprador diagonalmente. A mochila a jato faz com que o seu peão irá se mover para qualquer tile desbloqueado. Outro aventureiro que esteja na sua tile de partida pode vir junto com você. O escudo solar faz com que você e outros aventureiros da sua tile ignorem os efeitos da carta do Sol Intenso até o início do seu próximo turno. O terrascópio faz com que você espie embaixo de qualquer tile que esteja escavado.
A reserva de água secreta faz com que todos os jogadores em sua tile recebam 2 águas. O estrangulador do tempo faz com que você obtenha mais 2 ações durante um turno. O manual recomenda que depois que você jogue e ganhe no modo aprendiz, jogue as próximas partidas aumentando o nível de dificuldade. Além disso, o manual diz que é bom que os jogadores alternem quais aventureiras eles vão jogar. Assim é bom porque todo mundo joga com todos os aventureiros. E é assim que se joga o Forbidden Desert. Muito bom. E aí, o que você achou do jogo? Escreva aqui nos comentários para eu poder saber. Olha, sobreviver no deserto não deve ser nada fácil, e esse jogo explica o porquê. Estou no deserto do Saara, um dos lugares mais quentes e mais mortíferos do planeta. São 9 milhões de quilômetros quadrados de areias escaldantes do tamanho dos Estados Unidos. Ficar perdido aqui equivale a ser cozinhado vivo. Precisamos ir para lá, o calor está de matar. Este será o maior desafio que enfrentei até agora. O ambiente hostil que é encontrado nesse jogo simula muito bem, claro que tá faltando muitos bichos aqui, como escorpião e essas coisas, ele simula muito bem como que é a dificuldade de sobreviver no deserto. E por que eu tô falando isso? É porque eu já fiquei perdido no deserto? Também, mas é assim. Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto. Mas eu tô aqui pra te dizer que se você jogar da forma correta nas suas primeiras partidas, dificilmente você vai ganhar. Eu imagino que alguém que tenha jogado e tenha ganhado nas primeiras partidas deve estar falando, é mentira, eu já ganhei. Tudo bem, parabéns, você deve ter dado sorte nas cartas, mas esse jogo ele é muito difícil, até na forma de aprendiz. Porque para ganhar nesse jogo é necessário um bom trabalho de equipe e também um pouco de sorte para você tirar as cartas certas no momento certo. Vocês perceberam que ele é bem fácil de aprender, as regras são bem simples, as regras são bem básicas. O único empecilho seria a linguagem, mas são tão poucos elementos em inglês que você vai ter que ler, que depois de 2 partidas que você jogar, você já vai ter decorado o que cada carta faz, que isso não vai ser mais nenhum problema para você. Eu acho realmente que é uma pena que esse jogo não tenha sido trazido no Brasil, ele teria feito muito sucesso. Infelizmente, a única forma de você conseguir esse jogo é comprando, importando lá de fora ou comprando usado aqui no Brasil de alguém que já tenha comprado. Essa minha cópia aqui eu comprei no leilão no Ludopedia em 2018 e eu paguei bem baratinho. Perto dos preços de hoje, eu paguei bem baratinho nesse jogo. E ainda paguei mais barato porque tem um amassado aqui na lata. What the hell is he doing? He's shopping. Microsoft went down 3 points. Uma das coisas que pode acontecer nesse jogo é a aparição do tão temível Os alpha players são aqueles jogadores que querem dominar a partida. Ele quer que os outros jogadores façam as jogadas que ele quer que eles façam. Geralmente, o alpha player é uma pessoa boa, que quer o bem de todos, ele quer que todos sobrevivam no final do jogo. Mas ele não percebe que está sendo chato pra caramba. Os alpha players podem acabar estragando a experiência do jogo para outros jogadores, principalmente os novos jogadores. Isso pode fazer com que aquelas pessoas não queiram mais jogar aquele jogo novamente por conta do alpha player, ou não queiram jogar com você, seu alpha player chato. Então, Phil, se você é o alpha player e você sabe que você é o alpha player, sossega o facho, mano. Fica calmo, se diverte, brinca, porque às vezes é mais importante você se divertir rindo e perdendo do que você ganhar o jogo e ganhar um monte de inimizade também. Uma lição de vida isso aí, tá? É mais importante você se divertir rindo e perdendo do que você ganhar o jogo e ganhar um monte de inimizade também. Resumindo, pra mim, o Forbidden Desert é um jogo maravilhoso, desafiador, divertido. E eu tenho certeza que você e seus amigos, quando tiverem a oportunidade de jogar esse jogo, pode ser numa luderia, algum amigo que tenha, que você possa pegar emprestado, ou que você possa alugar em algum lugar. Eu tenho certeza que vocês vão pegar esse jogo, jogar e vão jogar até zerar no modo Ultimate. Obrigado a todos por assistirem a mais esse vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E eu queria te desafiar a você compartilhar esse vídeo com 2 pessoas que você acha que vão gostar desse jogo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.